Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: o nosso dom só tem sentido quando usado para Deus. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos por tudo que Tu faz, por tudo aquilo que é básico. Nós agradecemos pela Sua palavra, pelo sacrifício de Jesus. Nós Te louvamos, nós Te bendizemos, nós Te amamos. Purifica, Senhor, os nossos pensamentos e o nosso coração para que nós possamos aceitar a Sua palavra. Você sabe o que é um dom? Eu fui no dicionário para ver o que ele dizia. E ele dizia assim: dom é uma qualidade inata. Eu falei, mas o que é inata? Aí fui pesquisar o que era. E lá ele diz que é algo que nasce conosco. Uma característica que nós já adquirimos desde o nosso nascimento. E olha que coisa curiosa. Na palavra de Deus, Deus diz que todas as pessoas elas têm dons, que são características que elas já nascem e que elas não precisam desenvolver para conseguir fazer. Traduzindo na linguagem popular, são aquelas coisas que nós temos facilidade. Não tem coisa que a gente tenta fazer e simplesmente não dá certo, e tem coisas que a gente nunca fez e de primeira faz e tudo vai muito, muito bem. Por quê? Porque isso está dentro do nosso propósito. Desde o nosso nascimento, Deus já tinha marcado o que nós deveríamos fazer e o que iria acontecer. E aquela qualidade, aquela virtude, ela já estava em nós. Só que às vezes a gente fica meio deslocado por não saber a nossa virtude e ver outras pessoas praticando a virtude delas. Então muitas vezes tem pessoas que nascem para fazer uma coisa, só que elas querem fazer outra. E elas passam a vida inteira estudando e elas nunca vão conseguir alcançar a excelência naquilo que elas fazem. Por quê? Porque toda a inspiração ela vem de Deus. Não tem como eu simplesmente querer um dom e achar que ele vai desenvolver em mim, porque ele não vai. Eu posso imitar o dom de alguém, mas eu não vou ter a mesma característica. Por isso que existe uma tendência onde todas as pessoas, praticamente, elas sabem escrever. Mas quantas pessoas escrevem livros? Muitas pessoas sabem tocar um instrumento, mas quantas pessoas conseguem compor? Então, muitas vezes, o que a gente não entende é que o dom ele vai estar dentro da história daquela pessoa, do coração daquela pessoa. E lá em Romanos 12, do versículo 6 ao 8, Paulo ele dá um entendimento de que nós temos diferentes tipos de dons. E esses dons eles vão ser desenvolvidos, eles vão ser aflorados conforme existe a necessidade. Só que o nosso dom ele só tem utilidade na obra de Deus. Então muitas vezes eu encontro pessoas que elas têm os dons, mas elas não sabem como usá-los. Por quê? Porque sem a palavra de Deus eles se tornam sem controle, eles passam a não ter muito sentido. Lá em Romanos a palavra diz assim: temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva-se. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Então, baseado em cada dom que a gente tem, a palavra de Deus, ela vem de encontro com o nosso propósito. Só que todos os dons, eles acabam sendo utilizados por um bem maior, que é promover o amor de Deus no meio das pessoas. Percebe que quando ele fala, olha, se for para você liderar, lidera com zelo. Se for para você contribuir com generosidade, para você usar os dons de Deus com amor, usar os dons de Deus com o coração. Porque sem isso, não tem o menor sentido. E tem uma coisa que é total verdade, que eu acho que uma das passagens da Bíblia mais bonita está lá em 1 Coríntios 13, que fala sobre o amor. E nela ela fala sobre também o dom. Ela diz assim: ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria.
Um dom, sem o amor de Deus, sem a presença de Deus, ele se torna inútil. E qual é o sentimento que eu consigo experimentar que eu tenho o dom de Deus, mas está faltando Deus na minha vida? O sentimento de ansiedade. Pensa que você tem um propósito, você tem um chamado para a sua vida, você tem o dom de Deus muitas vezes na sua vida desenvolvido, só que você não está alinhado. O amor de Deus falta na tua vida. A busca da palavra, a oração, o comportamento de Deus, isso você não encontra na sua vida. E o que acaba acontecendo? Os teus sentimentos, eles vão começar a dar um alerta. O sentimento de ansiedade é um alerta. Olha, você está saindo do seu propósito, o seu caminho não é por aí, volte. Só que quantas vezes a gente pôde entender ou ter a sabedoria, o discernimento de entender que o sentimento que a gente sente quase todos os dias de ansiedade é que eu estou desalinhado com os planos de Deus para a minha vida? Nós não vamos. Por isso que quando nós oramos, ou quando nós encontramos a Jesus, ou quando nós fazemos aquilo que está dentro do nosso propósito, nós sentimos um sentimento de paz, de satisfação, sentimos que a nossa vida ela tem todo o sentido. E é engraçado que o dom, ele é uma capacidade, como disse, inata. Então, vamos imaginar que eu tenha que pregar. Ainda que eu nunca tivesse ouvido o Evangelho, ainda que eu não conhecesse a Bíblia, aquele dom ele estava em mim. Então, para mim, foi muito mais natural desenvolver, porque eu já tinha aquela característica. E uma coisa que é curiosa, que muitas vezes vocês não sabem, eu passei a minha vida praticamente inteira, até os 27 anos, tive depressão, e eu tinha fobia social, eu não gostava de pessoas, eu não gostava de estar no meio de pessoas, não gostava de conversar com pessoas estranhas. Eu quase praticamente comia sempre nos mesmos lugares, porque eu só comia onde eu conhecia a pessoa que servia. Então eu vivia num mundo bem restrito. Sendo ateu, eu era o bicho mais jacu do mundo. E você imagina como que foi a característica para mim poder pregar para outras pessoas e fazer as coisas para outras pessoas. Eu me lembro quando eu estava começando a fazer músicas, eu tive que subir num palco para cantar. Eu fiquei uns 3 dias antes com dor de barriga e com medo de subir no palco porque ia ter pessoas. Aquilo me afugentava. Só que de alguma forma aquele dom já estava em mim. E a partir do momento que eu me ousei a experimentar, tudo aquilo passou. E eu consegui fazer. Então Deus ele tem um chamado para a vida de cada pessoa. E por mais que pareça que é bobagem, eu vou citar um exemplo da vida de Davi, onde Davi tinha diversos dons, ainda que ele não soubesse que aqueles dons seriam todos usados para Deus, mas ele já tinha. Lá em 1 Samuel 16, versículo 18 a 19, a palavra diz assim: um dos oficiais respondeu: conheço um filho de Jessé de Belém, que sabe tocar harpa, é um guerreiro valente, sabe falar bem, tem boa aparência e o Senhor está com ele. Então Saul mandou um mensageiro a Jessé com a seguinte mensagem: envie-me seu filho, Davi, que cuida das ovelhas. Nessa passagem, o que a gente consegue perceber que Deus usou? Esse talento de tocar harpa é porque um espírito mau se apossava de Saul. E ele só se acalmava quando Davi tocava a harpa para ele. Esse mesmo dom de Davi, de música, ele usou para fazer os salmos. Os salmos, eles não são para ser lidos, os salmos são para ser cantados. Ah, mas por que eles fizeram isso? Porque na época poucas pessoas sabiam ler. Não é que nem hoje a gente tem hoje toda essa informação. Então, apesar deles não saberem ler, cantar eles conseguiam decorar e conseguiam louvar o Senhor e decorar os mandamentos e fazer todas as coisas. Essa é a razão dos louvores, para que a gente não se esqueça da palavra de Deus, dos ensinamentos de Deus e de tudo aquilo que a gente precisa saber. Davi, sendo guerreiro, usou essa atribuição para estar enfrentando Golias e vencendo sozinho, como pessoa, porém com Deus do seu lado. Percebe que uma das virtudes que fica muito evidente é que Deus estava com ele. E isso podia ser notado. E a atribuição de pastor, o pastor ele cuida. Não foi à toa que Deus escolheu Davi para ser rei, porque ele queria que cuidasse do seu povo. Então todas as características da vida de Davi, ainda que a princípio não parecessem que fossem usadas para Deus, todas elas eram os atributos necessários para que ele pudesse assumir o cargo que ele tinha que assumir. Então, em resumo, ainda que Davi sendo pastor, a obediência dele a Deus, o desenvolvimento dos seus dons e a crença dele permitiu que tudo
que Samuel fosse até a casa dele, encontrasse ele, e ele fosse até o palácio e tudo tivesse acontecido da forma que tivesse que acontecer. Então, se você tem os dons, tem a obediência a Deus, tem a busca da palavra e tem as qualidades, use esses dons para Deus. Deus lá em Mateus, ele fala que a seara é grande, mas poucos são os operários. Por quê? Porque muita é a necessidade do povo, que muitas vezes perece por falta de conhecimento, e poucas são as pessoas que estão dispostas a ouvir o seu chamado. Poucas são as pessoas que entendem que os recursos que elas têm são para ser usados para Deus, para que as pessoas cheguem mais perto de Deus. Só que muitas vezes você vê, um músico que acha que pelo fato de tocar, ele toca porque ele é uma boa pessoa, ele se esforçou. E aí ele usa esse dom não para louvar a Deus muitas vezes, mas para tentar se engrandecer, para tentar alcançar fama, para que as pessoas gostem dele, para que ele tenha dinheiro, para que ele fique rico e seja conhecido. Todas essas razões que são erradas. E não é à toa que a gente vê tantos músicos e tantos cantores com ideologias de coisas tão tortas, né? Tentando, ao invés de passar um exemplo de coisas boas, só abre a boca para falar besteira. E também não quer dizer que pelo fato da pessoa estar no meio gospel, que ela vai cantar é tudo certo. Porque se o coração do homem estiver corrompido, pouco importa o meio que ele está. E não é porque a igreja ela não pode ser um véu sobre os nossos olhos, muito pelo contrário. Deus diz que nada vai ficar oculto. Então a intenção da pessoa ela fica muito bem clara pelo que tem acontecido. Uma coisa que eu aprendi desde o princípio, quando eu comecei a me relacionar com Deus, é que se existe uma coisa que identifica a presença de Deus na vida de uma pessoa, é um sorriso. Eu não consigo imaginar Jesus e o Espírito Santo abrigando a vida de alguém, dando dons para alguém, e essa pessoa o tempo inteiro de cara feia, com palavras amarguradas, xingando, gritando, berrando, desesperada. Eu não consigo. Ainda que no meio das palavras dela se encontre versículos da Bíblia, palavras de prosperidade, bênção e sei lá o que, mas parece que se aquele espírito não consegue transformar a própria vida de quem prega, tem alguma coisa errada naquilo que é pregado. A diferença é que a palavra de Deus, ela fala com o nosso coração. Enquanto eu leio um livro carnal, ou sei lá, qualquer psicólogo, filósofo e qualquer coisa, ele fala com o meu entendimento. Meu entendimento eu esqueço. Não é à toa que depois de você estudar por uma prova, muitas vezes no outro dia você nem lembrava aquilo que você estudou. Mas a palavra de Deus, você, mediante o que você tem vivido, elas vêm ao teu coração, ela vem ao teu encontro, ela vem a resposta. Porque a palavra de Deus ela é profética. É o Espírito que abriga ao nosso lado. É Ele que nos ensinou a fazer aquilo que a gente sabe. É Ele que nos capacita a fazer aquilo que a gente não é capaz. Eu sou muito grato a Deus, de verdade. Porque eu percebo na minha vida muitos dons que Deus me deu. Mas eu não teria coragem de explorar comercialmente nenhum desses dons. Não teria coragem de pegar nada que eu faça e dizer, olha, fui eu que fiz. Não. Eu prefiro deixar a glória a quem merece a glória. A minha condição de servo é sempre ser servo. Pode o servo ser maior que o Senhor? Não pode. Então nós devemos nos colocar mediante ao lugar que nós nascemos e somos. Nós não queremos enganar ninguém. O evangelho que a gente prega e acredita, ele é feito de amor. Todas as pessoas estão importantes, todos nós fazemos parte do mesmo corpo, cada um no seu lugar, cada um com o seu propósito. Daria para todo mundo ser Jesus? Na Bíblia só tivesse Jesus? Não. Nós precisamos de Paulo, nós precisamos de Pedro, nós precisamos de Judas, Maria, nós precisamos de Marta, nós precisamos de todas as pessoas, desde Raabe, a prostituta, Davi, o pastor de ovelha, Salomão, Elias, Noé, Adão, Eva. Exatamente aconteceu o que tinha que acontecer. E às vezes você fica achando que poderia ter feito alguma coisa para ser diferente. Cada fato, cada acontecimento aconteceu porque tinha que acontecer. Nenhuma vida ela é perdida, porque toda vida vai poder ser reencontrada no céu. Ainda que seja um filho que você acha que perdeu, ele não está perdido. Ele cumpriu o propósito dele mesmo antes dele nascer. Se você quer conhecê-lo, busque ao céu. Coloque o reino de Deus em primeiro lugar da sua vida. É para lá que todas as almas, que todos os espíritos que morreram acreditando, que morreram dentro do seu propósito, vão estar.
Você crê nisso? Você crê nas palavras de Jesus? Você considera o Jesus o seu Salvador? E Ele é. Se assim você depositar. Talvez você esteja se perguntando, mas eu não sirvo para nada. Qual é o meu dom? O seu dom é aquilo que você faz com amor. Percebe que Deus deu diversos dons diferentes. Por que apenas Da Vinci pintou a Mona Lisa? Será que se ele tivesse a ideia e tivesse traduzido para outra pessoa que seria pintor, sairia igual? O que a gente percebe é que o dom tem que ser feito por quem Deus o deu. Não dá para você terceirizar a sua obra. Não dá para você ficar esperando os outros fazer aquilo que Deus fez para que você fizesse. Não dá para você ficar tendo preguiça e postergando tudo aquilo que está dentro do teu chamado. Não é à toa que aquele dia se repete, se repete, se repete, se repete. Enquanto você não usar o teu dom, esse loop ele não vai parar. E não adianta você ficar tentando 300 mil saídas. Se você tiver que fazer, você vai ter que fazer. Essa é a questão. Você está pronto, você está preparado, ainda que tenha medo, ainda que sinta insegurança, ainda que não saiba. É o teu dom, você vai ter que fazer. E a oportunidade, ela está aí. Eis que estou à porta e bato. Se você abrir a porta, eu entrarei e cearei com você. Quantas vezes nós não fechamos as portas na cara de Deus pelo simples fato do nosso comodismo? Só que se fosse para chamar para ir para uma praia, para uma festa, para qualquer coisa, se dava um jeito. Mas para Deus não. Para Deus sempre é difícil, agora eu não tenho tempo, agora eu não tenho dinheiro, agora eu não consigo. Espero que no dia que você fique doente ou que você precise de um milagre, você se lembra disso. Que o dia que Deus te chamou para começar a trabalhar o teu dom, você preferiu dar as tuas costas que dar a mão. Você preferiu dar o seu não que dar o seu sim. Tudo que se repete na nossa vida, seja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 vezes, enquanto você não usar o seu dom para resolver, não vai se resolver. Enquanto você não fizer o comportamento que Deus quer que você tenha, fazer o certo, fazer alinhado, não vai parar. O certo é sempre certo. Sempre. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Toque seu coração, toque a sua alma, que dê entendimento, sabedoria e o mais importante, um sentimento de amor, gratidão e paz. Amém.